Meus irmãos, eu quero ler com você. Se você tiver a Bíblia e quiser me acompanhar na leitura e também nos demais versículos que nós vamos ler posterior a isso, e abra a tua Bíblia então no capítulo 11 de Romanos. Romanos, uma carta escrita ou ditada pelo apóstolo São Paulo e escrita por Tércio. Romanos capítulo de número 11. Nós já tivemos 3 cultos, esses 2 foram uma bênção muito grande, assim como está sendo esse também, né? Em nome de Jesus. Foi muito bom. Então, Romanos 11, eu quero ler aqui o hino de louvor a Deus. 11 do 33 ao 36, mas nós vamos fazer uso do texto do versículo 35. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Mas eu quero ficar aqui com o versículo texto, o versículo 36, que diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Que o Senhor nos ajude e nos abençoe aqui a falarmos da palavra dele. Meus irmãos, em várias passagens da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nós encontramos algumas atitudes do Senhor Jesus Cristo, e essas atitudes foram não de fazer uma crítica em si, de fazer um elogio e também mostrar a outros o direcionamento e o caminho certo que deve tomar as nossas atitudes. Eu quero começar a pregação lendo um texto do capítulo 12, do versículo 41 a 43 de Marcos. Sabemos que dos 12 aos 30 anos não há nenhum conhecimento, nenhum registro do que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Mas as pessoas o chamavam de rabino, de mestre. Ele era do grupo de pessoas que estavam no púlpito, liam a lei e interpretavam a lei, a palavra, para aqueles que estavam ouvindo. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele chamava a atenção das pessoas que o ouviam e que o acompanhavam, pela maneira que ele explicava e pela autoridade que ele expunha às Sagradas Escrituras, o conhecimento profundo que ele tinha. Logicamente que esse conhecimento que ele tinha, muito desse conhecimento, ele recebeu porque os seus pais, Maria e José, o colocaram na escola para aprenderem as Sagradas Escrituras, a Torá e a Bíblia e o Velho Testamento todo. A Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas ele conhecia profundamente tudo. Lembro-me uma passagem que quando ele acompanhou aqueles 2 que estavam indo a caminho de Emaús, estavam indo embora, aborrecidos, chateados pela situação que havia acontecido, de Jesus ter sido crucificado, ter sido morto, ter sido sepultado. Eles iam conversando entre si, o Senhor aparece ao lado deles, e o Senhor começa, muito embora não sendo reconhecido por eles, o Senhor começa a expor a eles tudo o que havia, o que estava escrito a seu respeito em todo o Velho Testamento, desde a lei de Moisés e passou por todos os profetas.
Então ele tinha um conhecimento profundo das Sagradas Escrituras, conhecimento esse que ele aprendeu na escola de rabinos. E quem sabe dos 12 aos 30 anos, ele se aprofundou muito mais nesses conhecimentos. E isso era notório no momento em que as pessoas o ouviam pregar, o ouviam ensinar e que faziam uma comparação nos ensinamentos que ele trazia e nos ensinamentos que as outras pessoas, que os outros rabinos traziam. Na autoridade com a qual ele ensinava, diferentemente da maneira, do modo, do jeito que os demais ensinavam, e isso trazia uma certa admiração nas pessoas. Num belo dia, o Senhor Jesus Cristo, ele está ensinando, ele está pregando. A Bíblia não fala que tipo de mensagem que ele está trazendo, não fala, mas eu tenho por mim que o ato, aquilo que aconteceu após a pregação, após o ensinamento que ele trouxe, tem muito a ver com a atitude. Que atitude foi essa? Está escrito aí no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 41 e 43, aonde está escrita essa palavra assim: Jesus sentou-se em frente do lugar aonde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Então havia no templo uma caixa chamada, me fugiu o nome agora, mas já lembro, gasofilácio. Gasofilácio, aonde as pessoas... Então havia um momento no culto, na celebração, reservado para que as pessoas consagrassem a Deus as suas ofertas. Nosso Senhor, após ele haver ensinado, ele pegou uma cadeira e ele colocou ao lado do gasofilácio. E ele começou a observar as pessoas que vinham ali e colocavam as suas ofertas no gasofilácio. O que chamou a atenção dele, meus irmãos, não eram aquelas pessoas que talvez vinham e colocavam grande quantidade ou grande valor naquela caixa. Não era. O que chamou a atenção dele foi a atitude de uma viúva. Uma viúva. A Bíblia fala que ela era viúva. A Bíblia não fala se ela tinha filhos que dependiam dela ou não. Mas suponhamos que tivesse filhos, e ela chega, meus irmãos, e ela coloca 2 moedas naquele gasofilácio. E o Senhor, chamou a atenção do Senhor a atitude dela, por quê? Porque todas as demais pessoas colocavam ali algo, coisa que não iriam lhes fazer falta de maneira alguma. Eles colocavam aquilo que lhes sobravam. Mas aquela mulher, da riqueza toda que ela possuía, aquelas 2 moedas, ela colocou aquelas 2 moedas naquele gasofilácio. O Senhor a elogiou. O Senhor, ele não criticou os demais, não criticou as ofertas de forma alguma, mas ele elogiou a atitude daquela mulher. Que mensagem será que o Senhor Jesus Cristo pregou, ensinou antes das ofertas, que levou aquela mulher a dar tudo que ela tinha? Qual foi a mensagem? A Bíblia não fala. Mas qual foi a mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo pregou quando ele chegou lá na praia, no lago de Genezaré, de manhãzinha? E ele chegou ali e ele encontrou um povo ali que vieram para adquirir, para comprar peixes, porque era o momento dos pescadores atracarem seus barcos ali e venderem os peixes. Só que eles tinham trabalhado a noite toda e não haviam pescado absolutamente nada. O Senhor chega ali e o Senhor então começa a transmitir uma palavra para aquele povo. Que palavra que o Senhor transmitiu? Não sei, eu não sei.
mas dá para nós termos uma noção. Por quê? Porque em dado momento o Senhor disse para Pedro: Pedro, pega o teu barco e lança-te ao mar alto para pescar. No que Pedro respondeu: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e nós não pescamos nada. Mas algo deu ali na mente dele. Ele disse: mas Senhor, olha aqui, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Será que o Senhor não transmitiu a eles uma palavra de fé? Será que o Senhor não transmitiu a eles que eles deviam crer na palavra dele em todo momento? Será que o Senhor não transmitiu a eles uma palavra em que eles deviam colocar em prática aquilo que eles estavam ouvindo? Eu creio que sim, porque Pedro disse: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Amado, eu creio que aquela mulher também, ela lançou aquelas moedas, que era toda a riqueza que ela tinha, que ela possuía, dentro daquela gasofilácio, porque ela ouviu uma palavra de fé. A palavra de fé talvez fosse aquela que quem coloca a semente na mão do semeador é o Senhor. É o Senhor quem coloca a semente. E quem sabe ela ouviu o Senhor dizer: a sua colheita, ela é do tamanho daquilo que você semeia. Ela semeou toda a riqueza que ela tinha. Amado, será que faltou alguma coisa posteriormente para ela? Ou será que a atitude dela fez com que o poder de Deus se movesse em favor para justificar aquela atitude de fé? O Senhor jamais deixará de justificar a atitude de fé, não a atitude interesseira, mas a atitude de fé. Irmão, que atitude interesseira poderia ter uma senhora que tinha duas moedinhas? Que atitude interesseira? Na verdade foi uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Aí então o Senhor a elogiou. O Senhor não criticou as outras pessoas, mas elogiou a fé daquela mulher. Isso me leva, meus irmãos, a ver como o Senhor justifica as nossas atitudes. A Bíblia, o Senhor nos fala que duas pessoas foram para o templo para orar. E elas estavam orando, e um era um fariseu e o outro era um publicano, um pecador. E o fariseu orava de si para si, dizendo: ó Senhor, de si para si, ó Senhor, ainda bem que eu não sou igual a esse aí. Olha, eu faço isso, faço aquilo, esse aí é um pecador. Eu não, eu faço tudo quanto a lei diz que é para mim fazer. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu dou oferta, eu faço aquilo outro, e mais aquilo outro. Que o fariseu era uma seita que eles, amados irmãos, eram as pessoas que mais aplicavam em suas vidas a lei de Moisés, se auto-justificando. Mas o outro disse assim: Senhor, ele não tinha nem a coragem de levantar a cabeça para os céus, referindo-se a Deus. Ele dizia, batendo no seu peito, diz: Senhor, se for propício a mim, pecador, perdoa os meus pecados. A Bíblia fala que o Senhor justificou, que quem desceu justificado para a sua casa não foi aquele que se auto-justificou por aquilo que fazia, mas foi aquele que fez uma oração totalmente dependente de Deus e da justificativa e da justificação de Deus. A mulher foi a mesma coisa. O Senhor justificou a atitude de fé daquela mulher. Atitude de fé. Talvez os demais colocavam grandes quantias e um, talvez, querendo fazer mais e melhor do que o outro. E eles não foram elogiados pelo Senhor, mas a mulher foi elogiada. Numa outra passagem que o próprio Senhor Jesus Cristo também contou, meus irmãos, ele
estava falando a respeito do reino de Deus, e isso está escrito lá em Mateus capítulo 25. Mateus, a pessoa que mais escreveu a respeito do reino de Deus, da volta do Senhor. E no capítulo 25, ele contou várias passagens, escreveu várias passagens pronunciadas pelo próprio Senhor, parábolas contadas pelo Senhor, dizendo que o reino dos céus é semelhante a várias coisas. E dentre essas várias, ele contou que o reino de Deus é semelhante a um homem que foi fazer uma viagem. Mas antes de fazê-lo, ele chamou algum dos seus servos. Chamando-os, deu 5 talentos a um, deu 2 talentos a outro, e deu 1 talento ao outro. E ele disse para eles: granjeiem, multipliquem isso aí. E ele viajou, foi embora. A Bíblia nos ensina que o homem que teve 5 talentos em suas mãos, recebeu 5 talentos, ele batalhou, ele trabalhou, e com 5 talentos ele conquistou outros 5. O que fez, recebeu os 2, ele lutou, ele trabalhou, e ele conquistou mais 2 talentos. Os 2 multiplicaram 100% aquilo que veio na mão deles. Mas o outro não. O outro, ele pegou aquele talento que ele havia recebido, 1 talento que ele havia recebido, ele foi, eu não sei, a Bíblia não fala se ele colocou, envolveu aquilo em alguma coisa e enterrou. A Bíblia fala que ele enterrou aquele talento. O Senhor marcou data e voltou. Ao voltar, ele quis acertar as contas com aquele que ele havia confiado os seus bens. Aquele que tinha recebido os 5 talentos falou: Senhor, olha que o Senhor me deu 5, tem mais 5 aqui. E o Senhor olhou para ele e disse: ô servo bom e fiel, foste fiel, elogiou, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Irmão, gozo é algo produzido pelo Espírito Santo, e gozo completo só se cumprirá na vida do crente quando ele estiver na glória. Entra no gozo do seu Senhor. O que teve os 2 talentos, granjeou mais 2 talentos, chegou para o Senhor e falou: Senhor, o Senhor me deu 2, está aqui mais 2, são 4. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Mas aquele que havia recebido um único talento, ele não recebeu nenhum elogio da parte do Senhor, até porque ele tinha um pensamento errado a respeito do seu Senhor. Ele não conhecia corretamente o seu Senhor. Isso nos remete lá para o filho pródigo, o filho mais velho, que quando o filho pródigo retorna para o lar, ao invés de ele ficar contente, ele fica aborrecido, ele fica chateado, e ele fala para o pai: ô pai, espera aí, eu sempre estive aqui contigo, o Senhor nunca me deu o Senhor nunca me deu sequer um bezerro cevado para mim fazer uma festa com os meus amigos, e agora vem esse teu filho que desperdiçou tudo, e o Senhor dá um bezerro cevado para ele, para comemorar. Aí o pai fala para o filho: filho, tudo que eu tenho te pertence, tudo estava aqui, você não teve porque você não quis, está aí, tudo que eu tenho é teu. É assim que acontece às vezes, né, irmão? A gente não conhece o pai que a gente tem. A gente acha que o pai é um cara severo. A gente acha que o nosso pai celestial é um velho barbudo com um porrete na mão, que está sempre pronto a castigar e nunca em abençoar os seus filhos, e nunca abrir as mãos para satisfazer os desejos dos seus filhos. Esse rapaz pegou um talento e trouxe para o Senhor. E ele, antes de entregar o seu talento para o Senhor, ele disse umas palavras para o Senhor, que eu creio que essas palavras que ele disse para o Senhor, essas palavras não foram bem aceitas, não. Ele disse assim: por fim veio o que tinha, 25, 24 de Mateus, por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor era um homem severo. Olha o pensamento que ele tinha. Ele é um homem severo.
A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor é que são as causas de nós não sermos consumidos. A Bíblia fala que o Senhor, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas Ele nos trata segundo a misericórdia dEle. Ele não é um homem severo. A severidade que Ele tinha para tratar os pecadores, o Filho dEle as levou na cruz do Calvário. O Filho dEle pagou o preço das nossas afrontas contra o Senhor, dos nossos pecados contra o Senhor. Ele nos trata com misericórdia. E Ele continuou: que colhes onde não plantou e junta onde... Que negócio é esse? Achar que Ele colhe onde não plantou injustiça? Não. O que o Senhor respondeu para ele? Disse para ele assim: servo mau e negligente. Você é mau, você é mau. Você acha que eu sou mau, você é que é mau. Você que é o negligente. E o Senhor disse para ele assim, olha, 28, tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em quantidade. Olha o final. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Gozo, irmão Cezinha, haverá no céu, mas ranger de dentes haverá no inferno. Então o Senhor elogiou a atitude daqueles que receberam, trabalharam e multiplicaram, mas Ele não elogiou, ao contrário, Ele não concordou com a atitude do outro. Irmãos, na sequência, eu quero falar sobre o vaso de alabastro. Talvez de início assim não pareça nada, a mensagem não parece ter nada uma com a outra, né? Mas eu quero falar sobre o vaso de alabastro. O vaso de alabastro, muitas pessoas ao lerem na Bíblia, eles acham que alabastro é um perfume, e não é perfume. Eles acham que alabastro é uma essência, não é essência. Muitos acham que alabastro é um óleo, não é um óleo. Alabastro é um material com que se fabricava vaso. E vaso de alabastro, ele era feito de uma maneira muito especial, de um modo muito especial, para manter o aroma, o perfume que eram colocados nesse vaso e que eram geralmente de grande valor. De grande valor. Era muito caro, de alto preço. E eu quero ler aqui com você, aonde no Novo Testamento, são 3 locais que eu quero dizer, 3 lugares que eu quero dizer. O frasco de alabastro da mulher pecadora. O que é o frasco de alabastro da mulher pecadora? A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo, e isso está escrito em Lucas capítulo 7, versículo 36 a 39. A Bíblia nos fala que o Senhor Jesus Cristo foi convidado por um fariseu, para cear na casa dele. E a Bíblia nos diz que eles estavam à mesa, e que de repente entrou uma mulher da cidade, e esta mulher entrou e ela se atirou aos pés do Senhor Jesus. Quando diz que o Senhor estava à mesa, você imagine a mesa na sua cozinha, onde você faz as refeições. Se você imaginar que ele estava à mesa e que é idêntica ou muito próxima ou parecida com a mesa da sua cozinha, como que a mulher iria se atirar aos pés dele e entrar por baixo da mesa? De que forma ela faria isso? Porque você imagina estar sentado à mesa e a mulher vir por baixo, por trás,
e se atirar aos pés dele. Irmão, a mesa que se fala daquela época se usava totalmente diferente dos nossos dias. A mesa lá, ela tinha na verdade 40, 45 a 50 centímetros de altura. E ela era uma mesa feita em U. Estar à mesa, a pessoa ela ficava, na verdade, ela deitava praticamente, colocava a mão no pescoço, tinha muitas almofadas para ela colocar, e ela ficava à mesa com os pés para trás. Eu poderia demonstrar aqui para você, mas vou ter dificuldade por causa dos irmãos que estão nos assistindo aí. Não vai dar para eles. Mas imaginemos aqui, esse U aqui, e a pessoa ficava com a cabeça para cá e os pés para cá. Então, quando diz que a mulher veio aos pés do Senhor, foi assim que ela fez, chegou por trás dele, nos pés dele, e a Bíblia nos fala que ela começou a chorar, derramando lágrimas, e com as lágrimas dos seus olhos molhava os pés do Senhor Jesus, e ela usava os seus cabelos e ela enxugava os pés do Senhor, e na sequência ela pegou o vaso de alabastro com perfume de grande valor, derramou sobre os pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, irmão, esse adjetivo que é usado relacionado a essa mulher, dizendo que ela era uma pecadora, e eu quero até ler aqui para você, porque diz assim, no versículo, capítulo 7 de Lucas, está escrito: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Aqui não fala que ele assentou-se à mesa, reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, então ela era alguém conhecida na cidade. Talvez ela pudesse ter uma casa de prostituição. Ela era conhecida por esse adjetivo. Ela era uma pecadora. Era assim que conheciam-na. Essa mulher, irmão, olha a atitude que ela tem. Ela chega aos pés do Senhor. É como alguém que estivesse dizendo assim: Ele me perdoou, Ele me lavou, Ele me limpou, Ele me purificou, me perdoou. Ele não tinha derramado o sangue dele ainda, mas quando Mateus escreveu, isso já tinha acontecido. O Senhor já tinha derramado o sangue pelos pecadores. Então, o fariseu, ele começa a pensar o seguinte: poxa vida, eu chamo esse homem para vir comer em casa achando que ele é um profeta, mas se realmente ele fosse um profeta, ele bem saberia quem é esta mulher que está lhe tocando, porque ela é uma pecadora. Eu disse agora há pouco para vocês que os fariseus, eles gostavam de se auto-justificar. Eles, irmãos, eram tão prudentes, com medo de se tornarem impuros, que quando eles saíam para os mercados, eles não cumprimentavam as mulheres, com medo que alguma mulher que ele viesse a cumprimentar estivesse menstruada e eles então se tornassem pessoas impuras por causa disso. Olha a concepção. O Senhor percebe o pensamento. Na onisciência de Jesus, ele percebe o pensamento do fariseu e ele fala para o fariseu: meu amigo, peraí, olha, eu cheguei aqui na tua casa, você não me recebeu com o ósculo santo, com o beijo santo. Cheguei aqui na tua casa, você não fez essa saudação a mim. Eu cheguei aqui, você não pegou a bacia, porque era costume, né? Com água para me banhar os meus pés. Você não me deu uma toalha para enxugar os meus pés. Essa mulher, desde o momento que ela chegou aqui,
ela banhou os meus pés, beijou os meus pés, enxugou os meus pés. Aí o Senhor conta aquela passagem, olha, tem um homem que devia 500, vou trazer para os nossos dias, 500 mil reais. E ele não tinha como pagar o seu credor. E o seu credor então lhe perdoou. Tinha o outro que devia apenas 5 reais. Ele também não tinha com que pagar, ele também perdoou. Eu lhe pergunto, quem é que vai amar mais o credor? Aquele que teve 500 mil perdoado ou que teve 5 reais ou 5 mil reais perdoado? E o fariseu disse, eu tenho por mim que é aquele que perdoou 500 mil reais, uma dívida impagável. Então o Senhor respondeu para ele, por isso digo, aquele a quem muito é perdoado, muito ama. Muito ama. Aquela mulher, ela teve os pecados dela perdoados e ela sentiu isso, então ela demonstrou um grande amor pelo Senhor Jesus Cristo, não tratando-o com indiferença, mas tratando com enorme gratidão no coração, não levando em conta o valor que tinha o perfume que ela estava derramando aos pés do Senhor. Uma outra passagem, a segunda passagem do vaso de alabastro, que acontece com Maria. Essa Maria, meus irmãos, está escrito lá em João capítulo 1, versículo 2, 1 e 2. Jesus está na casa de Marta, Maria e de Lázaro. E Lázaro já tinha sido ressuscitado pelo Senhor. Isso aconteceu após o Senhor haver ressuscitado Lázaro. A Bíblia nos fala, se você quiser ler, aí você lê, senão você acompanha na tua casa depois. A Bíblia nos fala que Marta estava servindo porque estavam ceando. E o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos fala, meus irmãos, que Maria, ela pegou um frasco de alabastro, de nardo puro de grande valor, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. A diferença entre essa Maria e a primeira que nós falamos, que talvez, muitos dizem, talvez tenha sido Maria Madalena, mas não há nada que comprove isso. Então a gente prefere deixar assim. Mas as atitudes são diferentes. Isso aconteceu em Betânia. Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. Ela chega, irmãos, com um vaso de nardo puro. Esse nardo puro só podia e só era conservado dentro de um vaso de alabastro. Ela chega e ela derrama sobre os pés de Jesus a mesma coisa que fez a primeira, que tinha alcunha lá, o adjetivo de pecadora. O que me chama a atenção nisso, meus irmãos, foi a atitude de um dos discípulos do Senhor, chamado Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele fala, que desperdício é esse? Por que não se vendeu isso por 300 denários? Irmão, sabe o que é 300 denários? Um denário era o valor de um trabalhador, de uma diária de um trabalhador, um denário. 300 denários é quase o valor de um ano de trabalho de uma pessoa. Olha que valor que tinha esse perfume. Olha o valor. Mas o que era esse valor na gratidão que Maria tinha por Jesus ter ressuscitado o irmão dela, que estava ali junto? O que você daria, amado irmão, para ter ao teu lado alguém que foi embora? O que você daria? Então, Maria, ela teve essa atitude, mas esta atitude teve uma objeção de Judas Iscariotes. Ele disse, isso aí vale 300 denários.
por que não pegou, não vendeu e distribuiu para os pobres? Mas ele não tinha cuidado com o pobre coisa nenhuma. Ele era o tesoureiro, e ele roubava aquilo que era colocado, que era para manter o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele roubava o que era colocado ali. Irmão, sabe o que me chama a atenção? Jesus sabia de tudo. E Jesus nunca disse uma palavra a respeito disso para Judas. Sabe por que Jesus nunca disse uma palavra a respeito disso para Judas? Porque Jesus sabia qual seria o final de Judas. Judas vendeu o Senhor Jesus Cristo por 10% do valor de 300 denários. Ele vendeu Jesus Cristo por 30 moedas. 30 moedas. A terceira ocasião onde foi citado o vaso de alabastro está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo de número 6 a 13. Agora eu vou chamar a sua atenção para algo que está escrito aqui. Estando Jesus em Betânia, 26, 6. Jesus também estava em Betânia, mas não foi na aldeia em Betânia, onde vivia Marta, Maria e Lázaro, um outro lugar. E nós vamos ver a diferença. Jesus estava em Betânia na casa de Simão o leproso. Quer dizer, na primeira ele estava na casa de quem? Do fariseu. Na segunda ele estava na casa de quem? Na casa de Marta, Maria e Lázaro. Aqui agora ele está na casa de quem? Ele está na casa do Simão o leproso. Aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela derramou o perfume na cabeça de Jesus. As outras duas derramaram nos pés, mas ela derramou na cabeça do Senhor Jesus. Quando ele se encontrava reclinados à mesa. Agora vejam bem. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Lá, na anterior que eu falei, só Judas fez a objeção. Só Judas. Mas aqui fala que todos os discípulos fizeram objeção. Irmão, as pessoas ofertam grandes coisas ao Senhor porque reconhecem e têm o coração cheio de gratidão por aquilo que o Senhor lhes fez, reconhecendo o que o Senhor lhes fez. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: o que você tem que você trouxe consigo? O que você tem? O que você trouxe consigo? O que você tem de precioso para ofertar ao Senhor? O que você tem de mais precioso para ofertar ao Senhor? O que de mais precioso Deus tinha que ofertou a todos nós? Não foi porventura a vida do próprio Filho? E o que é que você tem de precioso para ofertar ao Senhor? Porventura não é a sua vida? Não é a nossa vida? É o que mais precioso nós temos. Mas eu li no começo, meu irmão, eu li no capítulo 11, versículo 36 de Romanos, de que por Ele, dele e para Ele são todas as coisas. Tudo. Você veio dele. Viver por Ele e para Ele. Sabe o que acontece às vezes, meus irmãos? Acontece aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Tem pessoas que elas não fazem e questionam, levantam objeções àquele que está fazendo. Elas não fazem
e levanta objeção àqueles que estão fazendo. Essas 3 mulheres, elas tinham o coração, havia motivos, e esse motivo foi reconhecido porque, através dessa atitude delas, elas entregaram a vida delas ao Senhor, entregando a vida delas ao Senhor, que é a coisa mais preciosa que todos nós podemos ter. As demais coisas que nós venhamos a fazer ao Senhor irão fluir como ofertas ao Senhor. Reconhecimento, coração cheio de gratidão, cheio de dádiva por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Reconhecimento. E vejam bem, meus irmãos, aqui eles, como às vezes nós somos influenciados, eles repetem as mesmas palavras que Judas Iscariotes repetiu para Maria. Ele diz assim: esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Você já viu algumas pessoas que usam a internet para reprovar a atitude de outros? Meus irmãos, esta é a palavra que eu quero deixar com você. É a palavra. Olha, se você não fizer nada em prol da obra de Deus, do Senhor, não coloque objeção àquele que está fazendo. Não coloque objeção. Um recebeu 5 talentos, está multiplicando os talentos. Outro recebeu 2, está multiplicando. E o outro recebeu 1 só e critica. Eu sei que é assim, eu sei que é assado. Ele é um pensamento errado a respeito das coisas. Em nome de Jesus, amado. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito a tua vida. Deus abençoe a nossa vida. E que a gente tenha isso em nosso coração, isso em nossa mente. Você recebeu alguma coisa para fazer, então faça. Não coloque, e se não quiser fazer, não coloque objeção àqueles que estão fazendo. Amém? Feche seus olhos, por favor. Glória a Deus. Quase sempre é assim. Aquele que não faz, critica aquele que faz. Quase sempre é assim. Muitos, eles não têm no coração gratidão e aquilo que eles fazem para o Senhor, os faz com reclamação. E às vezes eles colocam a objeção àqueles que estão fazendo as coisas para o Senhor com muita alegria no coração, com muito desprendimento, abundantemente, como diz a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero pedir que o Senhor continue abençoando os teus filhos, os teus servos, enchendo-os com teu amor, com a tua graça, com a tua bondade, com a tua verdade. Que a tua virtude, Senhor Santo e bendita, esteja sobre a vida de todos. Meu Deus, e aquilo que esse meu irmão recebeu como talento, que ele não venha a enterrar e acusar o Senhor de que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo, mas que tenha as atitudes como tiveram os 2 primeiros, foram em frente, multiplicaram, fizeram, granjearam para o Senhor. Que eles, ó Senhor, não tenham atitude de colocar objeção àqueles que estão fazendo algo para o Senhor, que eles não venham achar que isso é um desperdício de tempo, é um desperdício de dia, é um desperdício de talento, é um desperdício de qualquer coisa. O tempo que eles passam na presença do Senhor, que estão na casa do Senhor, que eles não venham achar que é um desperdício, Senhor.
porque quem faz isso faz com um significado importantíssimo de gratidão em seu coração. Que a tua presença santa, Senhor, esteja e permaneça sobre a vida de todos. E desse meu irmão que está nos assistindo e nos acompanhou até agora, que a presença do Senhor encha a tua vida e que você tenha sempre um coração grato ao Senhor, e aquilo que você for fazer para o Senhor, faça sempre com alegria, com desprendimento, faça com o propósito de engrandecer ao Senhor. Não faça achando que você está fazendo para o homem, mas faça para o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que todos os teus filhos aqui sejam abençoados para teu louvor, honra e glória. Amém.